Imagine um navio cargueiro de 12.000 toneladas simplesmente desaparecer do mapa. Não estamos falando de uma época sem tecnologia. Estamos falando de 2002, quando já existiam radares, GPS, comunicação via satélite e sistemas de rastreamento modernos. Mas o MV Jianseng conseguiu fazer exatamente isso, zombar de toda essa tecnologia e sumir completamente dos oceanos, levando consigo 29 tripulantes e um mistério que desafia a lógica até hoje. Como é possível um navio gigante simplesmente evaporar no século XXI? O MV Jianseng era um cargueiro chinês que operava rotas comerciais pelo Oceano Índico. Em dezembro de 2002, a embarcação partiu do porto de Dalian, na China, com destino a Calcutá, na Índia, transportando uma carga de fertilizantes. Era uma viagem de rotina, uma rota que milhares de navios fazem todos os anos sem qualquer problema. A tripulação de 29 homens estava experiente. O navio havia passado por inspeções regulares e as condições meteorológicas, embora não fossem perfeitas, estavam dentro dos parâmetros normais para a navegação. O que deveria ser apenas mais uma travessia comercial se transformaria em um dos mistérios marítimos mais desconcertantes da era moderna. O navio foi visto pela última vez próximo às águas territoriais de Bangladesh, ainda mantendo comunicação normal com as autoridades portuárias. Os sistemas de rastreamento por satélite mostravam sua posição regularmente e não havia sinais de qualquer problema técnico ou emergência. A embarcação seguia sua rota programada e tudo parecia absolutamente normal. Mas então, em uma questão de horas, o MV Jianseng simplesmente desapareceu. Os sinais de GPS pararam de ser emitidos. As comunicações de rádio cessaram completamente. Era como se o navio tivesse sido engolido pelo oceano sem deixar qualquer rastro. Quando as autoridades perceberam que algo estava errado, iniciaram uma operação de busca e resgate que se tornaria uma das mais extensas já realizadas no Oceano Índico. Navios da Guarda Costeira de vários países, aeronaves de reconhecimento e até satélites militares foram mobilizados para encontrar qualquer sinal do cargueiro desaparecido. O radar, que deveria ter detectado uma embarcação de 12.000 toneladas facilmente, não mostrava absolutamente nada. Era como se o navio tivesse se tornado invisível. As buscas se estenderam por semanas, cobrindo milhares de quilômetros quadrados de oceano. Mergulhadores especializados exploraram áreas onde os destroços poderiam ter afundado. Equipes de resgate voaram centenas de horas procurando por sinais de vida, destroços flutuantes ou qualquer evidência do que havia acontecido. Mas o oceano permanecia mudo. Nenhum colete salva-vidas foi encontrado. Nenhum destroço apareceu nas praias. Nenhuma mancha de óleo foi detectada. O MV Jianseng havia simplesmente cessado de existir. O mistério se aprofundou quando investigadores descobriram que os sistemas de comunicação do navio haviam parado de funcionar de forma abrupta e simultânea. Não houve Mayday, não houve sinais de socorro, não houve qualquer indicação de que a tripulação tivesse tempo sequer para perceber que algo estava errado. Especialistas em navegação ficaram perplexos. Mesmo em caso de naufrágio súbito, algum sinal geralmente é emitido. Boias de emergência são ativadas automaticamente. Destroços flutuam, mas neste caso foi como se o navio tivesse sido teleportado para outra dimensão. A investigação revelou detalhes ainda mais intrigantes. O MV Jianseng não era apenas um cargueiro comum. Ele havia sido modificado recentemente, com equipamentos de comunicação de última geração instalados apenas meses antes do desaparecimento. O sistema de GPS era redundante, com múltiplos transmissores que tornariam praticamente impossível uma falha completa simultânea. O radar do navio era militar, muito mais poderoso que os sistemas civis convencionais.
Como todos esses sistemas falharam ao mesmo tempo, sem emitir qualquer sinal de emergência. Teorias conspirativas começaram a surgir. Alguns especularam que o navio havia sido sequestrado por piratas sofisticados, capazes de bloquear todos os sinais eletrônicos. Outros sugeriram o envolvimento de operações militares secretas, já que a região era conhecida por atividades de espionagem entre várias potências mundiais. Havia até quem acreditasse em experimentos com tecnologia de invisibilidade, lembrando dos rumores sobre o famoso Experimento Filadélfia da Segunda Guerra Mundial. Mas a teoria mais aceita pelos especialistas era ainda mais perturbadora. O MV Jianseng pode ter sofrido uma explosão catastrófica que literalmente vaporizou a embarcação. A carga de fertilizantes a bordo continha nitrato de amônio, o mesmo composto que causou explosões devastadoras em Beirute e outras cidades ao redor do mundo. Se uma faísca ou superaquecimento tivesse detonado essa carga, a explosão resultante seria tão poderosa que poderia pulverizar completamente o navio, explicando por que nenhum destroço foi encontrado. A família dos 29 tripulantes desaparecidos nunca aceitou essa explicação. Eles argumentavam que, mesmo com uma explosão, algum vestígio deveria ter sobrado. Coletes salva-vidas, pedaços do casco, manchas de óleo, alguma coisa deveria ter aparecido nas buscas. O fato de que absolutamente nada foi encontrado sugeria algo muito mais sinistro ou misterioso do que um simples acidente marítimo. Anos depois, surgiram relatos não confirmados de pescadores que afirmavam ter visto uma enorme explosão no horizonte na noite do desaparecimento. Outros falavam de luzes estranhas no céu e interferências inexplicáveis em equipamentos eletrônicos. Embora esses testemunhos nunca tenham sido oficialmente verificados, eles alimentaram ainda mais o mistério em torno do caso. O que torna o desaparecimento do MV Jianseng ainda mais intrigante é que ele não foi um caso isolado. Outros navios desapareceram de forma similar na mesma região nos anos seguintes, sempre com as mesmas características. Sistemas eletrônicos que param de funcionar abruptamente, ausência total de destroços e nenhuma explicação lógica. Isso levou alguns pesquisadores a teorizar sobre a existência de um Triângulo das Bermudas, no Oceano Índico, uma área onde fenômenos inexplicáveis fazem navios simplesmente desaparecerem. A tecnologia de radar que deveria ter tornado impossível o desaparecimento de uma embarcação tão grande foi completamente iludida. Sistemas GPS militares falharam inexplicavelmente. Comunicações via satélite foram cortadas sem aviso. O MV Jianseng conseguiu zombar de toda a tecnologia do século XXI e desaparecer como se fosse um navio fantasma dos tempos antigos. Investigadores marítimos hoje admitem que o caso permanece completamente sem solução. Mais de 2 décadas depois, nenhuma evidência física do navio foi encontrada. Nenhum dos 29 tripulantes foi localizado. O mistério continua desafiando nossa compreensão de como algo tão grande pode simplesmente deixar de existir em um mundo onde tudo é monitorado por satélites e radares. O MV Jianseng provou que mesmo na era da tecnologia avançada, os oceanos ainda guardam segredos que nossa ciência não consegue explicar. Ele se tornou um lembrete humilde de que, apesar de todos os nossos avanços tecnológicos, ainda existem mistérios capazes de zombar de nossa suposta capacidade de controlar e monitorar tudo ao nosso redor. O radar pode ser poderoso, mas algumas vezes o desconhecido é ainda mais poderoso. Se você ficou intrigado com este mistério marítimo que desafia nossa compreensão da tecnologia moderna, deixe seu like no vídeo e compartilhe suas teorias nos comentários. Você acredita que foi um acidente catastrófico ou algo mais misterioso? E não se esqueça de se inscrever no canal
para descobrir mais histórias fascinantes como esta, que mostram como nosso mundo ainda está cheio de enigmas impossíveis de resolver. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre os mistérios mais intrigantes da história.